Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Eu não disse que era preciso circuncidar a inteligência para conseguir acompanhar essa história? Já nesses 16 primeiros versículos, tem que estar não só muito atento, mas também flexível para conseguir distinguir o que está escrito. Por exemplo, Abraão viu 3 varões. Passa a conversar com um. Depois voltam a ser 3. Depois depois 3 outra vez. E não só isso, um dos 3 varões é o próprio Deus, em forma de homem. Difícil, né? E note bem que Abraão e Sara eram avançados em idade, mas continuavam vivendo em tendas, nos carvalhais de Mamre, desde o capítulo 13, 18. Eram ricos, mas sem luxo. Mas vamos deixar para falar mais nessas e outras trivialidades no vocabulário e nas 2 outras partes deste mesmo capítulo, tá bom? Vamos a isso? Desde o capítulo 12, 7, o Senhor já apareceu a Abraão, e eu estou sempre contestando o que Jesus disse em João 6,46. Agora ele aparece em forma de homem, e no Êxodo 24, versículos 10 e 11, ou no capítulo 33, dos versículos 20 ao 23, fala-se em face, mãos, costas de Deus. No capítulo 42, versículo 5 de Jó, ele diz que está vendo Deus com os próprios olhos. E em seguida, Deus fala com os amigos de Jó, dos versículos 7 ao 9. Por que é que Jesus diz, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai, em João 6,46. Até agora você não comentou nada. Em seguida, eu anotei mais alguns repetecos, só para você ir gravando. Veja só como era comum viverem em tendas. Isto vai se seguir em praticamente todo o Velho Testamento e até hoje é comemorada em Israel a festa das tendas, que Deus deixou como mandamento a Moisés no Êxodo e no Levítico. No capítulo 3, versículos 5 e 7, eu já tinha anotado o fato de Adão e Eva serem instigados pela serpente para abrirem os olhos. Mas a partir do capítulo 13 e 10, eu adiantei como será usual levantar os olhos e ver. Também eu já adiantei, desde o capítulo 17, versículos 3 e 17, o ato de reverência, inclinar-se ou prostrar-se. Até falei do diabo querendo que Jesus se prostrasse aos pés dele nos evangelhos durante sua tentação. Agora, olha que saúde tinha Abraão para fazer isso com toda aquela idade, hein? Desde o capítulo 6, 8, eu já destaquei achar graça aos olhos. É outra expressão que vai estar muito presente no Velho Testamento. No versículo 4, pela primeira vez aparece o lavar os pés, lavar as mãos. Eu aprendi que era um ato de cortesia quando alguém chegava, visto que viviam em tendas em regiões áridas. Jesus teve que enfrentar os anciãos em Mateus 15, dos versículos 1 ao 20, com relação ao lavar as mãos. E no mesmo livro de Mateus 27 e 24, Pilatos lava as mãos como forma de se inocentar do sangue de Jesus. Em João 12, 3 e depois no capítulo 13, dos versículos 1 ao 20, tem mais 2 passagens bem bonitas com relação à lavagem dos pés. E este é um ato celebrado até hoje nas igrejas católicas. Depois, no versículo 5, pela primeira vez, vamos falar em pão. Note bem que no versículo 6 será tratado como bolos. Para nós, pão é pão, bolo é bolo, né?
Mas conforme a história for prosseguindo, nós vamos aprendendo que toda comida é tratada de forma abrangente, pão, na Bíblia. Quanto ao verbo esforçar, do mesmo versículo 5, estará de volta em Josué e Deuteronômio 3:28. Era para Josué se esforçar para levar o povo a Canaã no lugar de Moisés. Mas o repeteco da justificativa por isso, que já vem desde o capítulo 3:17. E voltamos ao bolo, ou será pão? No próximo capítulo 19, no versículo 3, Ló vai oferecer bolos sem levedura. Daí se conclui que são pães, porque bolo sem fermento é duro, né? Já pão sem fermento será obrigatório a partir do Êxodo, mas vamos deixar para falar neles quando chegar lá? Já falamos um pouco da alimentação, desde os capítulos 1, 2 e 3, que eu disse da confusão na minha cabeça sobre o que Deus deixou como alimentação ao casal, porque no capítulo 1, 29, Deus fala da erva, da árvore juntamente. Mas no capítulo 3, 18, parece que a erva do campo vem como uma punição de Deus. Em Daniel 4, versículos 25, 32, 33, Nabucodonosor vai comer erva como os bois. E aí? Enfim, olha quantos livros futuros eu destaquei, desde já, para você ir se acostumando. Aqui nos versículos 7 e 8 tem vitela, que é carne, tem leite e tem manteiga, que é derivada do leite. Em 1 Samuel 17, 18, Jessé envia Davi a seus irmãos que foram à guerra com as seguintes provisões: grão tostado, 10 pães e 10 queijos de leite. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, já tem gente falsificando o leite. Por que é que eu estou enfatizando tanto leite? Porque uma certa denominação religiosa quer instigar os seguidores a não beber leite, dizendo que um adulto não precisa de leite. É a mesma que os instiga a se tornarem vegetarianos, alegando que Deus só permitiu que comêssemos carne após o dilúvio, o que não corresponde à verdade, pois Abel já tinha oferecido dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura, que agradou a Deus, mas desagradou a Caim. Não lembra? Está lá no capítulo 4, dos versículos 1 ao 7. Por que é que ele ofereceria se não era comum? E ainda que não tivesse acontecido nesta ordem, visto que Caim e Abel são os primeiros filhos de Adão e Eva, muitas histórias bíblicas acontecem de trás para frente. Eu tenho a impressão que eles se basearam no que diz em 1 Coríntios 3, 2 ou em Hebreus 5, versículos 12 e 13, onde diz que qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Isso em Hebreus. Em 1 Coríntios 3:2, Paulo diz praticamente o mesmo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis. Veja bem que o sentido é o mesmo, ou seja, leite é para as crianças. Mas quando chega ao capítulo 9, versículo 7, do mesmo 1 Coríntios, Paulo pergunta: quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Será que uma criança apacentaria o gado? Eu vi num daqueles programas que eles apresentam no seu canal, uma pessoa sugerindo que em breve o queijo viria a ser tratado como prejudicial à saúde. Como pode ser? Se em outro canal um profissional da saúde diz que o queijo é um dos alimentos mais completos? Por isso é que a gente precisa de fato ler a Bíblia
e manter o senso crítico. Leia com atenção o que Paulo diz em 1 Timóteo 4, dos versículos 1 ao 5, e tire a sua conclusão. Agora, nos versículos 10 e 14, voltamos ao tempo determinado, que já vimos a partir do versículo 21 do capítulo anterior, onde eu deixei vários outros momentos que vão falar sobre o tempo determinado por Deus. No versículo 11 está o costume das mulheres. Olha a relevância desse tema nos próximos livros. Depois, dos versículos 12 ao 15, eu destaquei uma contradição entre Hebreus 11:11, quero dizer, no meu entendimento, uma pessoa que tem fé não riria. Em seguida, no versículo 12, outra coisa que eu não concordo muito com o que Pedro diz na primeira carta, no capítulo 3, 5, sobre Sara obedecer a Abraão, chamando-o Senhor. Nós já lemos como ela falou com ele no capítulo 16, 5, não lemos? É bem verdade que no capítulo 3, 16, já apareceu a palavra marido, que ela poderia muito bem ter usado, ao invés de meu Senhor. Ainda no mesmo versículo 12, aparece pela primeira vez a palavra deleite. Também está nesses outros livros aí e atualmente se tornou uma palavra nada pura no nosso mundo. No versículo 14, uma pergunta interessante. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Neste caso, é o próprio Deus fazendo a pergunta. Em Jeremias 32, 27, ele repete a pergunta. O que você acha? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E para acabar, temer a Deus. Eu só destaquei esses 2 livros por enquanto, mas conforme a gente for continuando, vou acrescentando mais, que é para não esquecer. Temer a Deus. No próximo vídeo, vamos dar prosseguimento ao capítulo 18, dos versículos 17 ao 22, quando Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Até lá!